que ensina essa doutrina, queridos? No ano de 819 da era cristã, essa festa, em homenagem à Assunção de Maria, foi celebrada pela primeira vez. E essa festa se tornou aí uma doutrina a qual ensina que Maria, ela subiu ao céu em forma corpórea, assim como aconteceu com o Senhor Jesus. Isso é o que ensina a Igreja Católica, não é invenção. E com relação a esse dogma, os concílios católicos dizem o seguinte, por exemplo: a Assunção de Maria ao céu em corpo e alma é geralmente admitida pela Igreja como prova, antes de tudo, a fé instituída com esse título. A Mãe de Deus ocupa no plano da salvação uma posição especial, e isso é de grande importância para a nossa vida espiritual, diz a esse concílio. Sendo mãe de Cristo, ela também é nossa mãe, pois somos membros do corpo místico de Cristo. Deus fez a obra da redenção depender, de um certo modo, do seu consentimento e de sua prontidão em tornar-se mãe daquele que, abandonado por todos, deveria morrer sobre a cruz como ser lembrado. Olha que blasfêmia o que esses concílios dizem. Colocam Maria até acima do próprio Senhor Jesus. Na verdade, queridos, existe até uma contradição dentro do catolicismo sobre esse dogma de Maria. Alguns se questionam: Maria foi assunta, ou seja, foi elevada aos céus antes de morrer? Ou morreu e foi ressuscitada e depois levada? Alguns líderes católicos afirmam que ela teria encerrado o curso de sua vida terrestre aqui, encerrou, mas não morreu. E só depois ela foi elevada aos céus. Já a tradição ensina que Maria, ela morreu, sim, e supostamente teria sido levada ao céu em corpo e alma, assim como aconteceram com Enoque, com Elias e em relação ao Senhor Jesus. Então, quanto a essa doutrina, queridos, a Bíblia, ela nada diz. A última menção de Maria na Bíblia é lá em Atos 1, versículo 14, onde ela está reunida com os irmãos do Senhor, com os apóstolos, estavam numa reunião de oração. Depois a Bíblia se cala em relação a Maria. Se realmente houvesse aí acontecido um fato como esse, tão extraordinário como foi a Assunção do Senhor, ele foi levado ao céu depois da ressurreição, diante dos olhos de 500 pessoas, se isso fosse um fato em relação a Maria, a Bíblia com certeza teria registrado, mas a Bíblia se cala acerca disso. Porém, pasmem vocês, existe um livro apócrifo, e eu já li esse livro, foi até o pastor Alan que me emprestou alguns anos atrás. Isso está disponibilizado aí em PDF pela internet. Um livro apócrifo, cujo o nome é Passagem da Bem-aventurada Virgem Maria. E esse livro foi escrito no século IV e, inclusive, ele é rejeitado pelos próprios católicos. A própria Igreja Católica Apostólica Romana não aceita esse livro como inspirado e o considera como heresia. Só que ele, em certo sentido, é a base para a doutrina da Assunção de Maria. Esse livro, por exemplo, conta que Maria, perto de partir desse mundo, ela foi visitada em Belém pelos apóstolos, que de maneira sobrenatural vieram sobre as nuvens, cada uma da sua cidade. Pedro veio em cima de uma nuvem de Roma, Paulo veio da Tibéria, Tomé veio lá do centro das Índias e Tiago veio de Jerusalém. Olha que absurdo, esse livro ensina isso. Apóstolo. Os apóstolos que já haviam morrido, eles ressuscitaram para contemplarem a Assunção da Mãe de Jesus. E ao lado de fora da casa onde se encontrava Maria,
segundo esse livro apócrifo, as pessoas enfermas clamavam pelo nome de Maria e eram curadas. E por fim, Jesus aparece também naquela reunião e diz: alegra-te e regozija-te, pois todas as formas de graças e de dons foram dados por meu Pai Celestial, por mim e pelo Espírito Santo. Toda alma que invocar o teu nome, ó Maria, ver-se-á livre da confusão e encontrará misericórdia, encontrará consolo, ajuda e amparo neste século e também no futuro, diante de meu Pai Celestial. Olha que loucura, queridos, que aberração. E por mais que a Igreja Católica não aceite esse livro como inspirado, não faz parte da Bíblia Católica, os livros que são acrescidos à Bíblia Católica fazem parte do Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual ao nosso. Então, mas essas histórias são a base dessa doutrina que é uma verdadeira aberração. É por isso que constantemente, e tem alguém aí com o celular tá ligado aí, acho que é Diana. Diana, tem outro número aqui que tá ligado também. Fala, Carlão. Fala, pastor, tudo bem, por Rapaz, meu irmão, vê se você consegue desligar o áudio. É só apertar aí tem um microfonezinho aí, apertar em cima dele no meio mesmo do celular. Isso, Carlão, você é 10. Queridos, é por isso que muitos slogans são usados em relação a Maria. Isso nós constantemente vemos em caminhão, em carros. Slogans, por exemplo, tudo por Jesus, nada sem Maria. Tem outro que diz, pede a mãe, que o filho atende. Tem mais um que diz assim, ninguém terá a Jesus como irmão que não tenha a Maria Santíssima por mãe. Um outro diz, um dos principais remédios contra o demônio é recorrer à Virgem Maria. Tem outro slogan que diz, toda a graça de Deus chega até nós através da intercessão de Maria Santíssima, etc, etc, etc. Então, queridos, se você vê até onde vai, às vezes nós, por não conhecermos algumas doutrinas, acabamos até em concordar que faz parte do cristianismo, que nós não temos que discutir religião, mas nós não podemos aceitar e concordar com aberrações como essas. É por isso que é fundamental conhecermos e, nas oportunidades que tivermos, confrontar com carinho, com amor, né, e levar a pessoa a se conscientizar dos erros. Porque quando você lê a Bíblia, você não encontra essas heresias. Isso faz parte do quê? Da tradição católica. Como já disse no início, a regra de fé e prática para o catolicismo não é somente a Bíblia, mas também a tradição. E a tradição inclui aí, muitas vezes, livros apócrifos. A tradição inclui concílios, decretos, dogmas, festas. Tudo isso entra como tradição. E é por isso que às vezes é até complicado você conversar com um católico entendedor da doutrina, porque você vai falar, mas isso não está na Bíblia. Mas ele vai dizer assim, mas a minha regra não é só a Bíblia. Eu creio na tradição também, a tradição dos pais apostólicos e assim por diante. Então fica meio confuso. Mas temos que pegar o argumento da palavra, principalmente lá em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, redarguir e ensinar o homem o caminho que deve andar. Então, temos que usar o argumento da palavra de Deus. Um outro ponto, queridos, a Igreja Católica ensina também que Maria é a nossa medianeira, ou ela é a ponte entre nós e Deus. Observe a declaração do Concílio Vaticano II, um dos últimos concílios da Igreja Católica. Se não me engano, foi em 1950. Diz assim, a bem-aventurada Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, ajudadora e medianeira. É por isso que
as pessoas oram a Maria. Um cardeal, certa feita, ele teve um sonho, e esse sonho ficou famoso na história. Famoso. Porque um cardeal que está quase próximo ali, bem juntinho ao Papa, tem um sonho, e é um sonho revelador para a Igreja Católica. Isso foi divulgado. E o sonho, ele dizia assim: um pecador, ao chegar à porta do céu, foi inquirido: você cumpriu as condições? Não, respondeu o homem. Deus então disse: você não pode entrar no céu. Nesse ponto, a virgem que estava sentada à direita de seu filho falou: se esta alma não entrar, eu me ponho fora. E a porta abriu-se e o pecador entrou. Olha que coisa. O cara sonhou, e porque sonhou, acha que é de Deus, e é um sonho blasfemo que literalmente foi inspirado pelo diabo. Histórias, queridos, como essas tinham só um propósito: elevar Maria à posição de intercessora, mediadora entre Deus e os homens. A própria oração da Ave Maria é uma blasfêmia, quando diz: rogai por nós, pecadores. Queridos, Maria, ela morreu e está com Cristo. Ela era uma serva do Deus Altíssimo. Nós aqui não estamos falando mal da Maria da Bíblia, tá, queridos? Não é isso. Mas da Maria que foi inventada pelo catolicismo romano. Eu quero pegar aqui uma carona no livro do Hernando Dias Lopes, intitulado O Papado e o Dogma de Maria. Ele fala sobre o histórico desse conceito da oração da Ave Maria, de Maria ser mãe de Deus, o histórico. Ele diz, por exemplo, que no paganismo a veneração de mulheres deusas já era uma prática muito comum, mesmo antes de Maria nascer. As culturas pagãs, eles adoravam várias deusas, como Istá, a mãe virgem da Assíria, Astarde, a rainha do céu da Fenícia e Canaã, Ísis, a rainha do céu do Egito, Cibele, a mãe de todos os benditos de Anatólia, e Artemis, a divina virgem da Grécia. Então isso tudo já vem do paganismo. E com o advento, da liberdade religiosa, lá pelo Edito de Milão, no ano 313 agora da era cristã, muitas pessoas não convertidas, elas entraram na igreja, vindo o quê? Do paganismo. E quando elas entraram na igreja, vindo do paganismo, sem conversão, elas trouxeram o quê? Bagagens, crendices, tudo contrário à palavra de Deus. E não tardou, queridos, para que o culto a Maria fosse introduzido na igreja. A frase Mãe de Deus, originou-se no Concílio de Éfeso, no ano de 431 d.C. Em Éfeso era adorada a deusa Diana, a grande mãe, a quem havia sido dedicada um rico templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, a frase Mãe de Deus aparece também no credo calcedônico, que foi adotado pelo concílio que se reuniu naquela cidade em 451 d.C. E quanto à pessoa de Jesus, de Cristo, declarou-se que ele era nascido da Virgem Maria, a Mãe de Deus, de acordo com a humanidade. Então, dessa maneira, queridos, o propósito do concílio de Éfeso não era de forma alguma glorificar Maria, quando a chamou de Mãe de Deus. Não era glorificar Maria, mas sim enfatizar a divindade de Jesus, refutando assim o quê? A heresia dos nestorianos. Nestório foi um falso profeta daquele contexto, que ensinava que Jesus não era Deus, ele negava a divindade de Cristo. Foi nesse contexto que se criou o termo Mãe de Deus, mas não era para colocar Maria em pé de igualdade ou acima de Jesus, mas exaltar a divindade do Filho de Deus. Então, Maria,
ela é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, mas ela não é mãe de Deus. Isso é absolutamente impossível, queridos. E que lógico, é uma questão de lógica. Um filho não pode vir antes da sua mãe. Se Maria é mãe de Deus, logo ela veio primeiro que Deus. Por conseguinte, Deus não pode ser eterno. Precisamos compreender que Jesus tinha duas naturezas distintas, a divina e a humana. Como Deus, ele não teve mãe, e como homem não teve pai. Como Deus, ele sempre existiu. Ele é descrito na Bíblia, Isaías, ele é o Pai da eternidade, ele é o Criador de todas as coisas. Como Deus, Jesus, ele é pré-existente, e todas as coisas, é a origem de todas as coisas, ele é a causa não causada. Estudioso chamado Douglas Connelly, ele afirma corretamente o seguinte: Jesus não começou a existir no ventre de Maria, ele se tornou carne em seu ventre. Deus Filho se tornou humano por meio de uma concepção divina na pessoa de Maria. O Deus infinito, o Criador do universo, tornou-se um pequeno embrião humano no ventre de Maria. Foi assim que Jesus entrou no tempo e no espaço. Ele se identificou irreversivelmente com as suas próprias criaturas e com a sua própria criação. Como explicar isso? É difícil? Milagres, como eu sempre digo, repito, milagres não se explicam, se creem. E isso é fato, a Bíblia relata essa verdade. Então, é importante observar também que Isabel não chamou Maria, lembra, de mãe de Deus, mas chamou Maria de a mãe do meu Salvador, lá em Lucas 1,43. Queridos, Isabel, ela estava cheia do Espírito Santo, e por isso, jamais o divino inspirador, o divino Espírito Santo, atribuiria a um ser humano a posição impossível de ter precedido e gerado a Deus, o único ser eternamente existente, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus diz a palavra de Deus em João 1,1, ele é o Verbo eterno. Antes que Abraão existisse, ele já existia, como diz João 8,58. Como o filho não pode vir primeiro que a mãe, logo Maria não é mãe de Deus. Se Maria é mãe de Deus, observe isso, José é padrasto de Deus. Tiago, José, Simão e Judas são irmãos de Deus. Isabel seria a tia de Deus. E João Batista seria o primo de Deus. E Eli, o avô de Deus. Então você vê até onde vai as aberrações em relação a essa que foi aquela que creu em Deus e confiou naquilo que Deus estava lhe comunicando, que ela seria a mãe do Filho de Deus. Então, queridos, mais uma vez enfatizando em relação à oração da Ave Maria, quando diz o quê? Rogai por nós, pecadores. Segundo afirmações de concílios católicos, Maria, ela é medianeira, suplicante e a despenseira de todas as graças. Maria, diz esses concílios, intercede junto ao Filho para que ele se una conosco, e não há ninguém que seja excluído dessa sua maternal solicitude. De tudo isso que acabamos de ver, ressalta claramente que a Maria é devido culto todo especial. São afirmações que qualquer um que é um devoto da Igreja Católica acaba engolindo. Por causa de quê, queridos? Ignorância acerca da Bíblia. Quem não conhece as Escrituras é levado por falsos ensinamentos. A Bíblia
não deixa margem alguma para essa doutrina diabólica. A Bíblia é clara, amados, em afirmar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Nossas orações, elas devem ser feitas ao Pai em nome de Jesus, como o próprio Jesus disse em João 15, versículo 16. Então, eu prefiro ficar com as Escrituras, continuar com as Escrituras e morrer com as Escrituras. A Igreja Católica também tem atribuído a Maria a função de corredentora. Quando a gente pensa que já viu de tudo e que os absurdos nos surpreendem, mas a Igreja Católica coloca Maria também como corredentora. Ou seja, redentora, queridos, redentora é o mesmo que salvadora. Co significa companheiro. Por exemplo, um coproprietário é aquele que, em companhia de outrem, de outra pessoa, possui alguma coisa com direitos iguais. Portanto, corredentora é companheira de Cristo na salvação, aquele que salva em condições iguais a ele, cooperadora da salvação dos pecadores. Só que lá em Atos 4:12 está escrito que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Isso é fato, é Bíblia. Agora, será que Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus ou teve filhos? Aí entra uma outra polêmica, porque segundo o Concílio Vaticano II, eles afirmam o seguinte: os fiéis devem venerar a memória, primeiramente de Maria, da gloriosa sempre Virgem, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Virgem. A Igreja Católica não crê que os irmãos que a Bíblia cita como irmãos de Jesus sejam filhos de Maria. Ensinam que Maria morreu virgem, só que a Bíblia não ensina isso em nenhum lugar. E todas essas expressões, todas essas afirmações têm um só propósito: defender a virgindade perpétua de Maria. Mas será, queridos, que Maria teve ou não teve outros irmãos? Teve ou não teve? Estudemos o assunto com apoio nas Escrituras. Vamos pesquisar, queridos. Já estou concluindo. O real significado de algumas palavras que costumam, às vezes, passar aí percebidas. Por exemplo, a palavra unigênito, no grego é monogenes, quer dizer o único gerado por seus pais, filho único. Essa palavra ela é encontrada na Bíblia 5 vezes e todas se referem a Jesus como Filho de Deus. E são muitas referências. Tem uma outra palavra que é primogênito, ou no grego, protococos, e significa aquele que foi gerado antes dos outros, filho mais velho. Querido, Jesus como filho de Maria, ele é chamado de primogênito, o primeiro, ou seja, o primeiro de outros. Lá em Lucas 2, versículo 7. Então, isso é um sinal de que ela teve outros filhos. Pelo que tudo indica pela Bíblia, Maria e José, após o nascimento de Jesus, tiveram, queridos, o cotidiano comum de um casal. De um casal. Lá em Mateus 1, deixa eu abrir aqui, 1, versículo 25. Olha que interessante, deixa eu abrir aqui no aplicativo, Mateus 1, 25, eu não copiei essas referências. Mateus 1, 25, quando diz assim, vou pegar o contexto, 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Olha esse termo, enquanto. O que sugere que, após o nascimento de Jesus, eles tiveram uma vida normal de um casal naquele contexto. O que é
totalmente comum, normal. Não tem nada de pecaminoso nisso. Nada. Alguns, queridos, acham que o ato sexual entre ambos, entre José e Maria, representaria imoralidade e pecado. Agora eu pergunto, poderia a relação entre marido e mulher ser considerada assim, algo impuro? Até porque foi Deus quem instituiu o sexo, queridos, ao criar o primeiro casal, quando eles ainda nem haviam pecado. E Deus já mandou que eles ordenou que eles multiplicassem e povoassem a terra antes do pecado. E existem várias evidências bíblicas e que Jesus tinha irmãos e também irmãs. Mateus 4, 21, por exemplo. Deixa eu estar lendo aqui, Mateus 4, 21. Diz assim: indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco. Na verdade, não é nem essa referência aqui que fala sobre os irmãos de Jesus. Deixa eu procurar aqui uma outra referência. Deixa eu ver se eu lembro aqui qual é delas aqui. O próprio livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Vai falar sobre os irmãos de Jesus, que os católicos vão afirmar que ali não são irmãos, mas primos. 1,14. Mas se fosse primo, estava escrito primo. Diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Eu acho que para você que está ouvindo, isso é o óbvio, né? Só que para o catolicismo, para a Igreja Católica, Jesus não teve irmãos. Jesus foi único. Maria não teve outros filhos. Mas a Bíblia, em outros textos, vai falar sobre os filhos de Maria. Então, queridos, temos que ter cuidado, né? Temos que aprender a palavra de Deus. Precisamos nos esmerar no que está escrito, não nas tradições, no concílio ou nos dogmas de fé da igreja A, B ou C. Se Deus quiser, semana que vem, nós estaremos falando um pouquinho mais sobre o catolicismo, mas mudando um pouquinho a temática. Vamos falar sobre purgatório. Doutrina essa ensinada amplamente pelo catolicismo romano. Uma doutrina que não começou de início assim, mas como já falei semana passada, foi paulatinamente sendo desenvolvida até chegar ao que é hoje. A doutrina do purgatório para os adultos e o limbo para as crianças. O limbo seria a beira do inferno, né? Os adultos seriam lançados direto no inferno e, de acordo com a oração dos vivos, eles poderiam sair do inferno para o céu. Agora, o limbo seria tipo assim, queimar aos poucos, na beira do inferno, as crianças que não são batizadas. Essa é a doutrina católica, apostólica e romana. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Vou estar orando aqui para concluir. Eu peço aos irmãos que, se ficou alguma dúvida, pode colocar lá no grupo da igreja. Se não entendeu alguma afirmação, se quiserem mais referências sobre determinados assuntos, tá? Eu estarei postando sem problemas. Comuniquei até ao amado pastor Alan hoje sobre a nossa IBT. Eu acho que eu tinha comentado antes, ele ficou muito contente. O assunto é muito importante, esse assunto que estamos tratando. Inclusive, eu tinha colocado aí umas 2 semanas atrás um vídeo que o pastor Alan comenta sobre a Igreja do Deus Todo-Poderoso. É uma seita japonesa terrível, chinesa terrível, e tem vários filmes pelo YouTube, como se fossem filmes evangélicos, né? Passa uma roupagem de evangelho, de uma igreja perseguida, mas que é uma doutrina de demônios, algo terrível. Então, acho que, se eu não me engano, o pastor lá chegou até a tirar esse vídeo já do canal dele, até porque estava com risco de ser processado. E eu não tive tempo para aprender sobre essa doutrina.
Mas se os irmãos que não conseguirem entrar nem quiserem, eu peço ao pastor Alan para mandar no privado, não sei se tem essa possibilidade, até poder não ser enganado, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos.